Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. A lei precisa ser corretamente entendida para que seu propósito seja corretamente alcançado. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta quarta-feira é de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras de Jesus que acabamos de ouvir é porque os escribas e os fariseus se apresentavam como os grandes guardiões da lei e acusavam Jesus de violar essa lei. Porém, se for olhar na verdade, eram os fariseus que deturpavam a lei por meio das suas tradições e por uma vida hipócrita. Fazia uma regra, um peso terrível, mas não obedeciam de verdade à vontade de Deus. A lei é uma promessa. Jesus é o cumprimento dessa promessa. A lei era a sombra. Jesus é a realidade desta lei. Então, na lei, Jesus nos revela a vontade do Pai, porque Ele é a lei. Ele nos mostra o caminho de Deus para ser percorrido com fidelidade. E Ele vem dizer: não penseis que vim abolir a lei. De fato, Ele não veio para acabar. O Antigo Testamento não acabou o seu sentido e o seu valor. Mas Jesus veio para mostrar uma obediência intensa e superior, que não é apenas faça isso, não faça aquilo. Para Jesus, cumprir plenamente a lei significa sintonizar os pensamentos, a vontade, o coração com o pensamento e a vontade do Pai. Então, visa ajudar para que encontremos o caminho verdadeiro de volta para o Pai. A questão fundamental que está aqui por trás desse texto é a pergunta que precisa ser feita diante da lei. O que o Pai estava desejando ao dar esse preceito ao povo? Qual que era o propósito de Deus? Se Deus diz não matar, qual que é o propósito fundamental de Deus? Se Deus diz não roubar, qual que é o propósito fundamental de Deus? Não é simplesmente a frieza da lei. Jesus não autoriza a violação da lei.
Isso representaria uma afronta ao Pai, pois a lei foi ele quem deu. Mas Jesus sugere buscar o sentido e a plenitude desta lei. Então, não se trata de uma independência radical à lei. Agora a lei não existe, façamos como quisermos. Não. Mas também não se trata de se submeter de uma maneira servil e ingênua, sem entender o propósito, o sentido. É preciso buscar o desígnio que inspirou a lei. Nós podemos correr o risco de nos apegarmos também a pormenores, a coisas, e não nos deixarmos guiar por Deus. A leitura atual desse texto é bem isso. Às vezes, a gente pode se fixar em coisas, em situações, em apegos e deixar o essencial. Tem gente, por exemplo, que vira uma briga e uma confusão por causa de uma reza do terço, que tem que ser assim, que as palavras que tem que ser ditas tem que ser desse jeito, que isso e aquilo, e às vezes brigam ou então ficam tão radicais e tão preocupados só com o detalhe que não vivem a graça ali contida, que não experimentam a beleza da oração, da simplicidade da conversa com o Pai, no diálogo das orações. Assim, é preciso aprender com Jesus, compreender o sentido que está por trás do fazer algo, do viver algo, sobretudo a lei e os mandamentos. Rezemos. Senhor Jesus, ensina-nos a compreender a vontade do Pai. Ensina-nos a viver os mandamentos de acordo com a vontade do Pai, tendo sabedoria e discernimento para vivê-los na profundidade e no seu significado maior. Dai-nos força, dai-nos coragem, dai-nos inspiração, sabedoria e discernimento. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.